Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e nós aqui falamos sobre viagens. No episódio desta semana eu estou à conversa com a Susana Pinho. A Susana é enfermeira, especialista em saúde materna e está neste momento a fazer a sua certificação em Health Coach pelo IIN. A Susana vive no Dubai com a sua família, nos Emirados Árabes Unidos, e nós estivemos a falar um bocadinho sobre como é que é a vida neste emirado tão longe de Portugal. Fica desse lado, espero que gostes da minha conversa com a Susana e boas aventuras! Olá, Susana! Olá, Catarina! Então, tudo bem contigo? Tudo bem, sim. Tudo bem? Boa. Olha, estás aí no Dubai, para mim aqui sim é tarde e para ti já é noite, não é esta hora? Para mim já é final do dia, Final são do 10h30, dia. quase 10h30, sim. Ok, obrigada por estares aqui acordada a esta hora para falares um bocadinho comigo. Não, é um prazer, não há problema nenhum. Olha, queres começar por te apresentar para quem não te conhece? Olha, então, como tu já disseste, o meu nome é Susana, tenho 41 anos e sou natural de Valdecâmara, que é assim uma cidade muito pequenina ali perto do Porto, mais ou menos a meia hora do Porto, por isso sou uma menina do Norte. Eu sou enfermeira especialista em saúde materna e esse foi sempre a minha paixão e foi onde eu trabalhei 13 anos. Neste momento já não estou a fazer isso porque há 5 anos atrás surgiu uma nova oportunidade para a minha família, uma nova experiência e que eu resolvi abraçar essa experiência, um projeto novo, e vim viver para os Emirados Árabes Unidos, mais concretamente para o Dubai, que é o nome assim mais conhecido. Foi assim uma experiência, uma proposta de projeto que surgiu pelo meu marido, porque ele é que sempre teve o desejo de viver fora de Portugal, eu nem por isso, nunca pensei muito nisso. Ele de vez em quando falava sobre o assunto, mas eu não era uma coisa que eu quisesse muito, mas pronto, não sei porquê, quando ele falou desta oportunidade houve qualquer coisa ali que me disse, olha, se calhar pode ser interessante. De facto era uma coisa muito diferente do que eu estava habituada, muito diferente das primeiras propostas que ele já tinha falado e dos sítios que ele já tinha falado, mas não sei, algo que me dizia que podia ser uma coisa interessante, diferente. Eu também estava a passar por uma fase que parecia que precisava de qualquer coisa diferente e resolvemos experimentar, pronto, e a partir daí estou aqui e pronto. E vocês já estão aí há quanto tempo agora? Olha, eu estou há 5 anos e meio, faz 6 anos no dia 24 de agosto. Uau. O meu marido está há mais meio ano que eu, porque ele veio Ele foi primeiro. Talvez 8 meses, ele veio primeiro, sim. Na altura ele recebeu a proposta para ficar cá em setembro e depois quando nós resolvemos verdadeiramente aceitar a proposta, porque entretanto depois nós viemos cá, eu vim cá com ele e com na altura a Carolina, que é a nossa filha mais velha e que na altura era a filha única, viemos cá passar uns dias para ver, pronto, que é o que chamam na empresa de viagem de indução e nós viemos cá para conhecer um bocadinho, ver como é que isto era no geral, o que é que achamos, conhecer um bocadinho como é que as coisas funcionavam aqui, pronto. E essa viagem foi em outubro e então depois disso nós resolvemos aceitar a proposta e nessa altura a Carolina já tinha iniciado o segundo ano na escola, ela na altura estava com 8 anos e nós achamos que poderia ser uma mudança, já poderia ser, não. Ia ser uma mudança muito grande, mas que poderia ser ainda maior se nós cortássemos já a ligação que ela tinha com a família e com os amigos ali e trazê-la para um sítio que era totalmente diferente, nomeadamente a língua, porque ela não falava inglês, não é? E que poderia ser um choque muito grande e que se calhar ela precisaria ali de alguma preparação. E então decidimos que era melhor ela terminar o segundo ano da escola e eu fiquei com ela em Portugal e então o André, que é o meu marido, veio para cá. Pronto, e nós ficamos lá com o principal objetivo de preparar o melhor que nós pudéssemos a Carolina, porque sabíamos que, embora essa mudança fosse muito grande para nós, para ela iria ser muito maior ainda, não é? Porque é uma criança, é mais difícil nós lhe explicarmos qual é o objetivo da nossa mudança. Claro, porque é que estão aí para tão longe. Exatamente, para um sítio onde ela nem sequer entendia as pessoas, obviamente, pois
as coisas com o tempo ela foi entendendo, mas foi um bocadinho complicado e foi por isso que ele veio primeiro. Ele veio e eu fiquei lá a tentar preparar a Carolina para ela não ter um choque tão grande. E como é que foi a adaptação dela? Acharam que foi assim tão complicada como estavam à espera? Nós estávamos à espera já que fosse complicada. Pensávamos que ela ia ter se calhar muita dificuldade na escola, mas viemos a ver que não, depois, mais tarde. Achamos que em termos de controle das emoções, no início foi um bocadinho complicado, porque ela também tem alguma dificuldade em admitir que lhe está a ser difícil e então ela não extravasava Ficava muito para dentro, tudo é que isso? lia ali. Sim, os primeiros 3 meses foram assim mais complicados, mas felizmente nós tivemos sorte, eu acho que foi sorte. O professor dela era impecável e sempre nos deu muito apoio positivo, porque houve uma altura em janeiro que nós achamos que se calhar era melhor voltar para trás, porque víamos que toda a gente nos dizia, ao fim de 3 meses vais ver que eles já estão perfeitamente adaptados, mas nós achávamos que a Carolina não estava, mas o professor dizia-nos sempre, não, vocês não estão a ver bem as coisas, e ele dizia-nos sempre, ela é uma estrela e vai brilhar. Mas os primeiros 3 meses confesso que foram muito difíceis e eu pensava muitas vezes em ir para trás porque eram muitas mudanças e embora até para mim também foi uma mudança porque eu acabei por deixar de fazer o que eu tanto gostava, que era trabalhava na sala de partos. E de repente deixei de trabalhar na sala de partos e em outros tantos sítios, né? Dava aulas na altura e deixei de fazer tudo. Na altura ainda pensei nisso de continuar aqui, porque era relativamente fácil eu continuar aqui a fazer o trabalho que já fazias o em Portugal. trabalho, porque somos bastante procurados para aqui e até bem remunerados, mas mesmo depois de eu ter tido uma proposta achamos que era mais fácil eu ficar mais por casa a dar apoio à Carolina. E de facto hoje eu sei que foi a opção que nós escolhemos, que foi difícil, mas se não fosse isso, se calhar tinha sido mais difícil. Porque eu, como estava assim mais por casa, consegui dar-lhe bastante apoio. Claro. Não é? Porque ela veio para cá no 3º ano e embora ela já soubesse algumas coisas em inglês, porque depois durante aquele tempo que eu fiquei em Portugal ela tinha aulas de inglês, para ela era difícil entender as aulas todas de forma clara, não é? Porque uma coisa é a gente saber algumas coisas, outra coisa é estar ali um dia inteiro na escola a ouvir um professor que não fala qualquer outra língua senão inglês, não é? E de facto os primeiros 3 meses acho que foram os mais complicados, mas ao fim desses 3, 4 meses as coisas começaram a andar e agora posso dizer que me sinto em casa, pronto. Claro que há alturas em que nós ficamos um bocadinho mais abatidos ou um bocadinho mais, porque temos saudades da família, dos amigos, mas acho que isso é normal. É normal, claro. Mas acho que no geral não é difícil a adaptação aqui, porque a maioria da população cá não é de cá, ou seja, a maioria da população são pessoas que emigraram para cá. Então o que eu sinto cá é que há um espírito de integração de quem vem muito grande, porque a maioria de nós estamos cá e por isso acho que nos entendemos muito bem uns aos outros e acho que essa parte da integração social, pelo menos para mim e para algumas amigas com quem eu convivo, também dizem o mesmo, foi fácil, porque parece que estamos todos no mesmo barco e por isso conseguimos entender-nos e colocar-nos no lugar do outro muito mais fácil. Sim, conseguem compreender, não é? Porque estão todos a passar por uma situação semelhante. Exatamente, e acho que no início isso foi muito importante, porque acho que as pessoas que estavam à minha volta, a maioria delas, todas elas no início, porque eu no início não conhecia pessoas naturais de cá, todas elas já tinham passado pelo que eu passei, pronto, ou pelo que eu naquele momento estava a passar. Os funcionários todos da escola, os professores não são de cá, a Carolina está numa escola inglesa e então as pessoas que lá trabalham, principalmente naquela altura, porque agora já não é tanto assim, não eram de cá e então todas as pessoas tinham passado pelaquela experiência e no fundo ajudavam-nos de uma forma diferente e por isso acho que a integração social, entre aspas, não, acho que foi fácil. Acho não, para mim foi fácil. Sim,
sim, sim, sim. Por esse espírito acolhedor. Sim, sim. Estavas a falar na questão da população ser assim mais de estrangeiros. Tens noção mais ou menos de onde é que eles são, assim a maioria? Ou Olha, é assim um bocadinho de cada sítio diferente? tens pessoas de todo lado. Olha, vou-te dar um número que tu vais ficar logo com a ideia. Na escola da Carolina tem mais de 100 nacionalidades diferentes. Uau, ok. Então é mesmo assim uma coisa... No ano em que ela esteve cá, no primeiro ano, ela foi convidada para ir representar um recorde no Guinness, que foi a escola pôs o maior número de nacionalidades diferentes a cantar o hino nacional de cá, ou seja, ela foi representar Portugal a cantar o hino de cá, e na altura eram 105 ou 106 nacionalidades, agora acho que tem um bocadinho mais, por isso isso é outra coisa muito interessante, é que nós convivemos com pessoas de todo o lado, não mundo, é? pronto. Sim, sim. E isso faz também com que nós aprendamos muito sobre as outras culturas. E essa aprendizagem também nos faz ver e até respeitar as outras culturas de uma outra forma e compreender, porque muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas porque não sabemos realmente muito sobre isso, não é? Sim, eu concordo totalmente com isso, sim. E acho que isso tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim e até mesmo para a Carolina, porque eu aprendi muito sobre coisas que eu ouvia falar, mas que nunca tinha verdadeiramente aprendido sobre. E acho que algumas delas até fazem muito sentido para mim, porque acho que tem sido uma aprendizagem mesmo muito, muito grande. Já não é só de ouvir falar, eu convivi com pessoas que de facto vivem assim e que depois tu perguntas e as pessoas estão muito abertas a explicar-te, olha, é assim, nós fazemos assim, porque é assim. E é outra coisa muito engraçada que eu gosto de cá, é que nós celebramos as festas todas de toda a gente, por exemplo. Estou quase sempre em festa. No início perguntavam, então e o Natal? Como é que tu vais fazer no Natal? E eu... No Natal eles celebram o Natal, fica tudo decorado de Natal e então eu celebro o Natal tal e qual como eu celebro em Portugal, está tudo igual, o espírito é basicamente o mesmo. O mesmo, sim. Por exemplo, há pouco tempo foi o Ano Novo Chinês e eu senti-me a celebrar o Ano Novo Chinês, porque tudo está direcionado para o Ano Novo Chinês. Eu vivo muito perto do Burj Khalifa e a iluminação do Burj Khalifa no dia de Ano Novo do Ano Chinês era sobre o Ano Novo Chinês. Por exemplo, o Diwali, que é uma festa muito importante para a comunidade indiana, é celebrada cá, tudo fica enfeitado para o Diwali, tu consegues perceber quais são as casas onde vivem pessoas, famílias indianas, porque eles enfeitam as varandas com muita luz, porque a luz é um dos símbolos dessa festa. Pronto, e depois, claro, há as festas religiosas de cá, não é? As celebrações religiosas de cá, como o Ramadão, o Ano Novo deles, o Dia Nacional daqui, que são sempre 3, 4 dias de celebração. Depois todos os outros dias importantes também são celebrados. Por exemplo, na Escola da Carolina eles celebram o Dia da Mãe de cá, mas também depois celebram o Dia da Mãe inglês, porque é uma escola inglesa. E acho que isso é muito interessante porque nós acabamos por aprender com essas celebrações, acabamos por aprender sobre a cultura desses povos, não é? Porque quando eu vi Diwali, mas o que é Diwali? E fui perceber o que era o Diwali, e eles mesmo na escola celebram o Diwali com os miúdos, não vão celebrar só com os meninos que são indianos, não é? Todos eles celebram juntos. Acho que isso também acho que é uma das coisas muito enriquecedoras de estar aqui, é que nós aprendemos muito com as outras culturas, porque uma das coisas que as pessoas gostam muito quando vêm cá, porque às vezes vêm cá familiares nossos, é que vêm muitas culturas a conviver juntas sem haver julgamento, sem haver, tu estás a fazer isto e não é correto, ou há um respeito pela cultura de toda a gente. E uma maior compreensão, se calhar também, não é? Porque sim. estão a ver as coisas
Vocês têm um bocadinho de tudo e conseguem conhecer as pessoas também e perceber porque é que estão a fazer, porque é que estão a celebrar daquela forma, porque é que tem aquele significado para elas. E quando eu acredito muito que com conhecimento deixamos de ter preconceitos, sabes? Mas precisamos do conhecimento e eu acredito muito nisso, então estou super contente de ouvir falar, estou aqui assim a sorrir imenso, a pensar, porque é exatamente isso em que eu acredito e estás só a dar a confirmação. Sim, eu acho que é, porque quando tu conheces melhor as coisas, acabas por respeitar. Claro que tu tens um limite, mas eu acho que é diferente. Acho que ficas a perceber as coisas de outra maneira e acho que estares a conhecer mais sobre uma cultura torna muito mais rica, entre aspas. E sim, concordo com aquilo que tu achas plenamente e acho que é o que eu tenho estado a viver. Há muita coisa que eu não tinha pensado antes, que eu nem sequer me passava pela cabeça e que agora eu vejo de uma outra forma e que tem até contribuído muito para uma jornada de autoconhecimento que eu iniciei o ano passado e acho que tudo teve a ver com esta convivência que eu tenho tido com culturas diferentes, porque eu depois tive 2 anos a trabalhar na escola onde a Carolina está, no ensino especial, que foi uma das outras grandes experiências que esta viagem prolongada pelo Dubai me está a dar, e lá tive a oportunidade de conviver mais de perto com pessoas de vários sítios e foi aí onde eu de facto aprendi muito sobre a cultura das outras pessoas, porque eu tenho alguma facilidade em comunicar com as pessoas, pronto, porque gosto muito. Sim. E então fiz grandes amizades e foi aí que eu aprendi mesmo muito sobre a cultura dos outros países, porque perguntava, e as outras pessoas acabaram por aprender também um bocadinho sobre a forma como nós vivemos e até questionar algumas coisas e achar engraçado, outras menos engraçado, mas acabámos mesmo muito por aprender uns com os outros. E estavas a falar dessa questão da multiculturalidade, mas pus-me a pensar também em relação à população local. Como é que eles são? Como é que recebem os estrangeiros? Têm assim essa abertura ou acham assim um bocado estranho? Não é estranho? Eu tenho mais conhecimento da realidade daqui mesmo do Dubai, porque depois os Emirados Árabes Unidos são mais Emirados. Exato. E aqui nós somos muito bem recebidos. As pessoas são simpáticas, não somos olhados de maneira diferente e acho que isso é uma das coisas que facilita muito a nossa integração. E de uma forma geral eu acho que eles são simpáticos, acolhedores, não valorizam muito o nosso trabalho e no fundo acho que até nos fazem sentir que este também é a nossa casa. Acho que não tem preconceitos com a nossa forma de viver. Obviamente eu acho que quem está aqui também de certa forma deve respeitar a cultura local, não é? Mas não há, muitas vezes as pessoas acham que há regras muito rígidas. Não, no fundo as regras são as mesmas que nós temos em Portugal. Não há nenhuma regra que seja muito diferente do que é. Eu vivo aqui como vivo em Portugal. Não faço nada diferente daquilo que fazia em Portugal. Faço exatamente tudo da mesma forma, pronto. Eu não sou pessoa também de grandes excessos, nem nada disso, de cometer loucuras, nem nada disso, estava a brincar, mas de facto é que não tenho assim nada que eu faça de maneira diferente, o meu dia-a-dia é exatamente igual. Sim, não sentes que tens assim nenhuma restrição especial, digamos assim? Não, depois há alguns cuidados que nós devemos ter, por exemplo, durante o Ramadão, temos que respeitar que não podemos comer e beber na rua, mas okay. Isso é perfeitamente aceitável para mim, nem me passaria pela cabeça que fosse de outra forma. Se há muita gente que está a fazer jejum durante o dia, porque é que eu vou estar a fazer uma coisa que vai estar no fundo a ofender a outra pessoa, ou a tornar mais difícil já a o situação dela, que está pois, que ela já está não é? a fazer, sim. Para mim não faz sentido que fosse de outra forma, porque para mim não me custa nada ter esse cuidado e para as outras pessoas que já estão a passar por um momento mais de sacrifício, não faz sentido não respeitar a outra pessoa que está do outro lado. E por isso para mim não é uma coisa, é uma restrição, é uma coisa proibida. Não, é uma forma de respeitar a outra pessoa, porque se fosse eu também gostaria que os outros tivessem esse
cuidado, Claro. mas o meu dia-a-dia é perfeitamente igual ao dia-a-dia que eu tenho em Portugal. E estava aqui com curiosidade, porque há bocadinho estavas a falar eu nunca sei dizer o nome, do califa, daquela torre, como é que se chama? Burj Khalifa. Khalifa é um nome e Burj quer dizer vista. Ok. E estava a pensar a nível das diferenças de arquitetura e toda a cidade, porque ela foi construída de maneira diferente, não é? E tens ali também aquela parte das palmeiras, aquelas palmeiras na água. Sim, a parte das ilhas Isso, artificiais que sim. foram construídas, não é? Aquilo não Exato, existia. sim. Essa é a parte assim mais daqui, não é? Sim, porque a ideia que eu tenho é que é assim, é uma cidade, não é luxuosa, mas assim que dá assim um ar diferente, e porque as coisas foram todas construídas de forma pensada, não é? Não foi propriamente uma cidade que foi construída com o tempo e foi mudando com o tempo, foi assim uma construção mais rápida. Sim, de facto, tudo foi pensado, ou seja, foi feita tipo uma maquete. Quando eu cheguei cá, nós até podíamos ir ver essa maquete. Existia uma maquete já de como é que iria ser algumas das coisas que ainda não estavam construídas quando eu cá cheguei, porque uma das coisas engraçadas cá é que se tu vieres cá hoje e vieres cá daqui a 5 anos, vês uma diferença enorme. Aqui à minha volta existem muitas torres que não existiam quando eu cá cheguei. E uma das coisas muito giras, que eu acho muito giro, porque eu gosto muito de arquitetura, é que tudo combina com tudo faz sentido, e isso é porque, tal como tu disseste, as coisas não foram construídas ao longo do tempo. Foi uma coisa pensada e tudo cresce aqui a uma rapidez que eu nunca tinha visto. E depois são sempre, quase todos as torres, os prédios têm um design diferente. Há uns jogos de luzes, de reflexões, que se torna muito interessante. Claro que isso é porque, como tu disseste, tudo foi pensado ao pormenor, não é? Se tu fores ver, se tiveres curiosidade e fores ver fotografias do Dubai há 15 anos, 20 anos atrás, não existia aqui nada. Pois. Nesta zona onde agora existe muita coisa, né? Sim. Só existia areia. Pronto, eu quando cheguei cá tive curiosidade e fui ver. Mesmo se tu fizeres a subida à torre mais alta, consegues depois ver também alguma da evolução, e de facto ficas, como é que é possível em tão pouco tempo ter crescido tanta coisa? E eu no início fui ver assim algumas fotografias, já fiquei espantada, mas agora vivi isso durante estes 5 anos, é que só na minha rua cresceram N torres que não existiam quando eu cá cheguei. Pronto, eram parques de estacionamento, havia alguns parques verdes, que entretanto foi tudo orientado de maneira diferente e cresceram torres. Ficou em 5 anos, está assim tudo muito diferente, mas sempre tudo muito bem conjugado, muito bem pensado. Não tens uma torre que não tem nada a ver com a outra que está ao lado, e acho que isso torna ainda a cidade assim mais gira, mais engraçada. Em termos arquitetónicos é diferente, pronto, é muito moderno. Depois eu acho que também é muito giro nós vermos esta parte assim toda futurista, mas depois há uma parte da cidade em que tu consegues ter uma percepção do que era antigamente, que é onde está o mercado das especiarias, o mercado do ouro e dos tecidos. É assim uma zona mais pitoresca e mais tradicional, e tu consegues ter alguma ideia, não é? De como é que as coisas se processavam antigamente, e que não tinha nada a ver com esta parte aqui, não é? De agora, que com é essa parte mais moderna, desenvolvida. sim. Sim. Se tivesses de escolher assim alguns pontos no Dubai, que alguém que fosse passar aí assim uns dias, que tivesse mesmo de visitar, o que é que recomendarias? Olha, eu recomendo esta zona central, onde está o Burj Khalifa e essas coisas
o Dubai Mall, que é um shopping assim também cheio de coisas diferentes, para ver esta parte assim mais glamourosa, entre aspas, e acho que é muito interessante depois ires ver esta parte que eu também falei, que é a zona de Port Dubai, Deira, que depois tem o Creek, que é um braço de mar que entra para dentro da cidade e onde podes atravessar de barco para o tal mercado das especiarias e do mercado do ouro e dos tecidos, que é a tal parte mais tradicional, e aqui é muito giro porque é mesmo muito tradicional, tem as lojinhas muito pequeninas com as coisas penduradas nas portas, todas aquelas especiarias com cores lindíssimas, com vendedores mesmo muito tradicionais. Eu acho essa parte também muito interessante porque tu consegues ter um grande contraste das coisas. Há também uma zona onde consegues ir ao museu e onde consegues ter uma perspectiva do que era o Dubai antigamente, e onde também podes, por exemplo, fazer um pequeno almoço tradicional. O pequeno almoço tu podes experimentar várias das coisas típicas de cá, como pão. Eles também têm umas bolinhas que eu agora não me lembro o nome, que também são muito boas. Podes experimentar o café árabe, que é diferente do nosso. Tem várias coisas assim tradicionais, e depois também tem uma pessoa que te faz uma exposição, uma palestra sobre os costumes de cá. É muito interessante. Pode ser um pequeno almoço ou um almoço. Eu lembrei-me do pequeno almoço porque na altura foi o que eu fiz quando cheguei cá. E gostei muito porque depois a palestra é bastante interessante, e na altura até foi com um senhor local muito divertido. Eu gostei muito. Acho que é muito interessante ir a essa zona para ter assim uma ideia da parte mais tradicional. E depois também acho que é muito interessante ir visitar a parte da Palmeira, porque dá para nós termos uma ideia do que é que o ser humano é capaz de fazer, não é? Aquilo era mar e alguém se lembrou, não é? Que ficava a giro ali umas ilhas em forma de palmeira, e de facto aquilo visto de cima parece mesmo uma palmeira. É de facto como aparece no mapa, e que para mim, quando eu vi a primeira vez, foi: meu Deus, nós conseguimos mesmo fazer isto, não é? E depois também está tudo muito organizado. As casas estão todas muito bem organizadas, os hotéis todos muito bem organizados, e depois ali junto à Palmeira tem a zona da Marina, que também é uma zona muito, muito bonita. Depois há uma série de outras coisas que também são giras fazer, como um safari no deserto. Acho que também é muito interessante andar pelo meio das dunas. As dunas são lindíssimas. Ver o pôr do sol no deserto também. Há a possibilidade de fazer um barbecue no deserto, com um jantar tradicional. Um dia passar, não é um dia, normalmente é depois do almoço que se faz a viagem até ao deserto, e depois fica-se até à noite. Também é uma experiência muito interessante. Acho que essas coisas são assim as mais interessantes. Estava aqui assim, enquanto estavas a falar, estava aqui assim a olhar para o mapa para ver se percebia mais ou menos os sítios, e eu estava a ver, na verdade há duas palmeiras. Eu pensava que era só uma. Sim, há uma mais pequenina. Pois é isso. Tens uma muito grande, e essa sim Sim. está finalizada, tem hotéis, tem habitação, podes viver lá. E depois há uma mais pequenina que ainda não está totalmente finalizada. Eles também estão a fazer outra série de ilhas, que eu acho que já aparece no mapa. Aparece assim umas ilhinhas. São um mapa mundo. É The World, pois é. Um mapa mundo. Aqui é como que também ainda não estão totalmente terminadas, mas que o design final é o mapa mundo. Ok, portanto vão para o mar e resolvem fazer estas ilhas assim com formatos. Estava a pensar também como é que era a nível de transporte, como é que as pessoas se deslocam aí, se há transporte público ou não? Maioritariamente as pessoas deslocam-se de carro. É muito fácil andar de táxi. Existem táxis por todo lado e não são caros. Existe também uma rede de metro, mas o metro não chega a todo lado, por
Por exemplo, quem vem em viagem, habitualmente o que usa é o táxi, porque é mesmo muito fácil. Há muitos táxis, andam sempre pela rua e como não são muito dispendiosos, é uma boa maneira de se deslocar. Deslocar. Também existem autocarros, não muitos, porque eu não costumo ver muitos, mas também existem autocarros, mas maioritariamente as pessoas deslocam-se de carro. E o preço da gasolina aí é mais barato? De Portugal, sim. Sim, em comparação com Portugal. Sim, não, eu estava a tentar lembrar-me do preço por litro, não consigo lembrar-me. Eu acho que são 2 dirhams e qualquer coisa, mas não tenho a certeza. Não consigo ter a certeza se é. Mas é bem mais barato. Eu normalmente encho o meu depósito com 25 euros, talvez. Ok, é mais barato. Não, é muito mais barato. Por acaso eu não tenho o preço de litro, não tenho a certeza, porque de facto é barato, não é? Porque quando eu estava em Portugal sabia exatamente o preço da gasolina, e estou mesmo a falar da gasolina, porque maioritariamente os carros aqui são a gasolina, não a gasóleo, é tudo a gasolina. Se tu quiseres um carro gasóleo, é mais difícil consegues, mas não é o que é normal. O normal é teres um carro de gasolina, porque de facto a gasolina é barata. Sim, eu suponho que as estradas sejam boas também, não? A construção das estradas. Sim, as estradas são tipo as nossas autoestradas, um bocadinho maiores. A principal tem 5, 6 faixas, são muito grandes. Pronto. E é sempre a direito. Não há grandes subidas e descidas, às vezes até dá saudades das nossas subidas e descidas, nem grandes curvas, nem nada dessas. Então é muito fácil conduzir, é só seguir. Sim, eu não acho difícil, acho fácil. O trânsito, em algumas alturas, é muito, mas minimamente organizado. É que eu começo a pensar em 5 faixas e pode gerar aí alguma confusão. Não, mas é tudo organizado. As regras de condução são as nossas, são as mesmas que nós, e não há assim trânsito desorganizado. Por isso não é difícil conduzir cá. Não acho que seja difícil. Uma coisa muito engraçada cá é que tu perdes um bocadinho a noção das distâncias. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vivo, a minha cidade em Portugal é mais ou menos a meia hora do Porto. E se me disserem assim, olha, Carolina vai ter aulas de balé no Porto, e eu vou dizer, nem pensar, eu não vou levá-la ao Porto de propósito só para ir ter uma hora de balé. E o engraçado é que eu cá vou levá-la às aulas de balé, que são a meia hora de distância da minha casa. Porque como as estradas são todas assim, e como tu fazes estas distâncias tão normalmente, porque para ir à escola dela também é quase 20, 25 minutos. A minha melhor amiga, eu acho que ela mora já ali, mas ela mora quase 30 minutos de mim, mas é perfeitamente normal. Pois nós fazemos uma data de quilómetros todos os dias, como se fosse, nós dizemos, isto tudo é Dubai, e só que o Dubai não é uma cidade assim tão pequenina, não é? É como se fosse, sei lá, um distrito com várias cidadezinhas dentro, porque eu quando saio daqui de onde vivo e vou levar a Carolina à escola, eu vou para um sítio que tem um nome diferente de onde eu vivo, eu vou para Silicon Oasis, é como se fosse outra cidadezinha dentro do Emirado, não é? Porque o Dubai é um Emirado. Emirado, sim. Só que nós perdemos um bocadinho essa noção das distâncias, parece que é já ali, vou buscar lá à escola, e o caminho, ir e vir é quase uma hora. Pois. Exatamente. Sim, isso é engraçado, a noção fica diferente. Eu normalmente saio de casa às 2h30, porque vou buscar a mais pequenina ao infantário, que é aqui ao lado de casa, essa sim está mesmo aqui ao lado de casa, mas eu apanho-a no infantário e depois vou buscar a Carolina e quando entro em casa são 4 da tarde. Por isso eu perdi 1h30 e eu com a Carolina, como ela já é crescida, nem sequer entro dentro da escola. Eu paro o carro, ela entra e eu volto, ou seja, não há ali aquela perda de tempo dentro da escola, buscar. E acho que isso é uma coisa engraçada, é que nós quando nos apercebemos já fizemos uma data de quilómetros, mas parece que é normal, pronto.
Pois é um estilo diferente, não é? Agora uma pessoa vai se habituando e depois faz assim. E tu já estás aí há tanto tempo, já passaste pelas diferentes estações do ano. Há assim diferença entre o verão e o inverno a nível de temperatura ou é mais ou menos constante? Nós nunca temos assim grandes frios cá. Nós cá temos duas estações que nós costumamos brincar e dizer que é o quente e o muito quente. Mas não, é o verão e o inverno, mas nunca está verdadeiramente frio. Este ano até tivemos alguns dias com chuva e até tivemos alguns dias com frio, mas foi assim um ano mais atípico, porque nunca usei aqui um verdadeiro casaco, nunca precisei de usar. Normalmente as melhores temperaturas vão de meio de outubro, mais ou menos, até abril. É uma temperatura amena, tu tens temperaturas ali à volta entre os 20 e 25, por exemplo, há bocadinho eu estive lá fora e estavam 25 graus, são temperaturas boas. Talvez ali no mês de dezembro fica mais frio um bocadinho, mas à volta dos 15 talvez, não menos que isso. Depois em março começa a aquecer, em abril já está quente e em maio está muito quente e por aí. Em junho já temos temperaturas acima dos 40 e começa a ficar mesmo muito quente e por isso não recomendo que visites os Emirados Árabes Unidos em junho, julho e agosto. Tu tens muita coisa para fazer indoor, inclusive se quiseres podes ir esquiar, consegues esquiar cá, mas depois não consegues andar na rua, porque de facto é mesmo muito quente, porque para além de ser muito quente, os níveis de umidade são muito altos e tu tens muita dificuldade em respirar. Sim. Transpiras muito e por isso não recomendo que se visite os Emirados nessa altura. Claro que há pessoas que continuam a visitar na mesma, mas acho que não podes usufruir, porque mesmo à noite é muito quente. Nós, se sairmos à noite para tomar um café ou jantar, ficamos sempre dentro dos restaurantes, nunca ficamos nas esplanadas. Aliás, nessas alturas os restaurantes recolhem as esplanadas todas, não tem? Parece o nosso inverno, só que em vez de ser muito frio, é muito quente. Depois em setembro já começa a temperatura a baixar aos pouquinhos, claro que isto demora algum tempo, e aí a meio de outubro acho que é a melhor altura para vir. Não está tão quente, continua a estar sol, porque aqui está sol basicamente todos os dias, não é? Tirando um ou outro dia que às vezes possa chover, mas está quase sempre sol. E depois a temperatura da água do mar também é muito boa nessa altura, continua a estar muito quentinha. Tu tens, a água do mar deve estar para uns 30 e poucos graus. Isso é mesmo quente. Nessa altura é muito boa, ali no meio de outubro é muito bom. E em novembro também está muito quentinha a água. Está bem, eu vou evitar o verão, porque de facto 40 graus não me convence. Não, para cima sempre, 43, 44, é mesmo muito quente. De facto é mesmo muito quente. Não dá para visitar da forma mais interessante, não dá. Sim, estavas a falar dessa questão do ski indoor, como é que isso funciona? Tu tens um dos shoppings aqui, que é o Mall of the Emirates, que tem uma pista de ski indoor, ou seja, mas é assim grande? É bastante grande, sim. Consegues mesmo fazer ski, estão menos 2 ou menos 4 graus lá dentro, é mesmo muito frio. Eu fui uma vez com a Carolina porque ela queria, porque depois tens escorregas, aquelas atividades que podes fazer na neve mais de brincadeira. Sim. Porque o ski, na minha opinião, é preciso aprender, que é para não termos grandes acidentes. Tem uma zona com pinguins também, muito gira, e na altura de Natal tem algumas coisas alusivas ao Natal e foi nessa altura até que eu fui com ela. E é um sítio também muito interessante. Interessante porquê? Porque tu estás no meio do deserto e tens uma pista de ski. Pois, exato. E garanto que quando estás lá dentro tu esqueces de que estás no meio do deserto, que é mesmo muito, muito frio, que é outra das coisas que tu também ficas, como é que é possível, não é? Pois imagina o gasto energético disso para baixar a temperatura. Exatamente, para baixar a temperatura, especialmente no verão. Pois. Tu tens ali o sol por tudo fora, consegues ver o sítio onde está a pista, não é? Porque vês na construção, vês aquela parte que é uma rampa, consegues ver que tem ali uma parte na estrutura do edifício que é assim. E
tu vês ali o sol a bater, não é? Com temperaturas acima dos 40 graus e ficas, meu Deus, Pois. uma discrepância muito grande. Sim, sim. Mas é Eles também aproveitam a luz do sol no sentido de energia renovável ou assim, painéis eu nunca solares, vi. não, nunca viste? Não, nunca vi, por acaso. Há uma das coisas que eu há uns tempos me questionei, e até era para perguntar ao meu marido se ele já tinha visto, porque ele trabalha mais para perto do deserto e às vezes essas coisas estão nessas zonas, não é? Porque eu nunca vi assim nenhuma zona de painéis solares, mesmo nas casas, que eu vivo numa torre, mas tenho algumas amigas a viverem nas zonas onde estão as casas. Eu nunca vi assim, nunca vi um painel solar aqui, eu acho que nunca vi um painel solar aqui. Pois, o que é estranho, não é? Já que isso tem tanto sol e É. calor, podiam aproveitar. Quer dizer, não sei, eu não percebo nada de energias renováveis, mas Pois, pus-me eu a também não, pensar, mas mas fazia sentido, não é? supostamente, Logicamente. mas nunca vi. Mas pronto. Olha, já tiveste a oportunidade de ir assim a outros Emirados por aí ou ficaste só pelo Dubai ainda? Sim, eu já fui algumas vezes a Abu Dhabi, que também é Uhum. muito, eu gosto muito, acho que é giro, é um bocadinho parecido, mas só por si, que de facto é diferente. E em Abu Dhabi tu consegues visitar uma mesquita lindíssima. Acho que quem vem ao Dubai, se tiver a oportunidade de ir lá, acho que é uma coisa que não se deve perder, porque a mesquita é linda, muito bonita mesmo. Uhum. E eu senti uma energia positiva quando lá fui, gostei mesmo muito. Já fui lá quando vim para cá, pois já lá fui também mais algumas vezes com pessoas que vieram cá e eu fui lá Sim, com foste elas. fazer a visita. Exato. Depois também há um parque de diversões muito famoso que é o Ferrari World, que é onde está a maior montanha russa. Ok. Esse eu só vi de fora porque parques de diversões assustam-me um bocadinho e eu nunca visitei verdadeiramente. Mas para quem gosta, é um dos locais de interesse. Também dá, e esse ainda não fui visitar, para visitar o Palácio do Sheik. Tem uma parte que dá para Que está visitar, porque aberta. ele tem agora um palácio novo e dá para visitar. Essa ainda não fui visitar, porque desde que a Maria nasceu eu reduzi assim um bocado as minhas viagens. E há também o Museu do Louvre, também é Pois é. que eu também ainda não fui visitar. São essas duas coisas que eu gostava de visitar, mas Pois. que tenho amigos que já foram e gostaram muito. Uhum. Estava a tentar lembrar-me mais alguma coisa, mas também acho que vale a pena visitar se vieres cá, tiveres tempo, especialmente pela mesquita, é lindíssimo. Depois também tem alguns edifícios um bocadinho diferentes, arquitetonicamente também são bonitos. Depois aqui ao lado, mesmo coladinho do Dubai a Abu Dhabi, ainda tens que fazer 1 hora e meia de carro. Mas aqui mesmo ao nosso lado, sei lá, uns 15 minutos, tem o Emirado de Sharjah, que também é bastante grande, tem muita população. É um bocadinho mais tradicional que o Dubai e que em termos tem alguns edifícios do governo que são muito interessantes e tem também um souk, que é o sítio onde eu às vezes ia, porque também é muito tradicional, que agora não, Blue Souk, acho que é Blue Souk, que está mesmo no centro e que também é um mercado tradicional, mas não é um mercado indoor, ou seja, não é tanto como o tal mercado das especiarias e dos Sim, tecidos, sim. que é assim uma coisa mais ao ar livre. Ali é um edifício e depois entras, tem muitas lojinhas a vender muitas coisas tradicionais, as famosas cachemiras, as roupas típicas de cá, bijuterias, tudo o que tu possas imaginar consegues ver ali naquelas lojinhas muito pequeninas e muito cheias. É muito interessante também esse souk, que é assim que eles chamam, também é muito interessante. E depois também já fui a Ras Al Khaimah, que é outro emirado de cá, mas esse não fui visitar, fui só tirar uns dias para descansar e que tem praias muito bonitas, gostei muito. Tanto esse como Fujairah, que também já fui a Fujairah, que é outro emirado, tem praias muito bonitas. Esses dois só fui mesmo para descansar, visitar assim coisas mais emblemáticas não fui, acho, e também eles não têm, esses emirados não estão tão povoados, nem são mais emirados de tirar uns dias para descansar. E aí também a água é quentinha, como estavas a dizer há bocado. Sim. E é que estavas a falar na praia, há assim algum cuidado que tenha de se ter a nível da roupa, do fato de banho, biquíni ou assim, ou é tranquilo? Não, normal. Ok. Todas as praias dos hotéis não
não há Sim. restrições nenhumas Uhum. e as praias consideradas públicas também não tens nenhuma restrição. Já ouvi falaram de uma praia ou outra, mas em que havia uma outra restrição, mas que estava devidamente assinalada, e eu sinceramente nunca fui, porque não são as praias mais frequentes ou as praias mais conhecidas. Todas as praias mais conhecidas, uma delas é a Kite Beach, que é uma praia grande, com areal grande, onde podes fazer montes de coisas. São praias normais, que vais à praia como vais a qualquer outra praia de Portugal, por exemplo, normal. Sim. Estava aqui a pensar na questão do idioma. Tu estavas-me a dizer que vocês aí no Dubai é tudo, tens essa multiculturalidade e etc. Tu sentes que no geral as pessoas falam todas inglês, ou houve assim alguma altura em que houve alguma dificuldade na comunicação? Não, toda a gente fala inglês. A língua oficial é o árabe. Exato, sim. Mas a língua que toda a gente comunica é o inglês. Claro que depois vais na rua e ouves falar 500 mil línguas diferentes. Tudo. Às vezes é que diz assim, que língua será esta? Não é? Pronto, e de vez em quando até ficas surpreendida porque ouves português e ficas estamos a ouvir português. Que sou-me admirar. Mas a língua que toda a gente fala é inglês e nunca tive assim nenhuma dificuldade na comunicação. E chegaste a aprender alguma coisa em árabe? Quando estive na escola ainda aprendi uma outra coisa, mas muito pouquinha coisa, muito pouca coisa mesmo, porque não é uma língua fácil de deixa-me apanhar aqui uma coisa ou outra, porque é totalmente diferente, não é? Sim, Principalmente sim. escrever então é mesmo muito diferente, porque os caracteres são todos diferentes, são muitos, mas era uma coisa que eu gostava. Calhar se ficar aqui mais algum tempo vou e tiver um bocadinho mais de tempo livre, porque neste momento não tenho assim muito, é uma coisa que eu gostava, porque acho que é uma escrita muito bonita. Eu gosto muito de escrever e acho que a caligrafia árabe é muito bonita. Sim, e é uma das coisas que eu gostava. É muito bonita mesmo. Tenho pena de não estar a aprender, mas não é fácil, é muito difícil aprenderes assim com facilidade. Sim, sim. Olha, só assim para terminarmos, para não te estar a perder muito mais tempo que estás a precisar de ir dormir. Estava assim, não te preocupes. estava mas fica assim um bocadinho. Estava a pensar qual é que foi assim, quais é que são as coisas mais positivas dessa tua experiência por aí? O que é que achas que valeu mesmo a pena de teres ido e de toda essa experiência e todo esse tempo que estás a passar por aí? Eu acho que em termos de crescimento é fantástico. E quando falo deste crescimento, estou a falar de crescimento pessoal, mas também de crescimento enquanto família. Acho que mesmo enquanto família crescemos muito, porque no fundo aqui estamos só nós, não é? Não tá, obviamente nós temos uma rede de amigos espetacular, que é como se fosse a nossa segunda família, não é? Mas acho que aqui crescemos muito enquanto família. Enquanto pessoal, enquanto crescimento pessoal, tem muito a ver com aquilo que eu aprendi sobre a forma de estar, a forma de viver de todas as outras pessoas, aprender a conviver com pessoas que pensam de maneira diferente de nós, têm valores diferentes, perspectivas de vida diferentes, nomeadamente como veem o futuro, como veem a forma como vão ser cuidados por quem vão ser cuidados, por exemplo, quando forem velhos, que muitas vezes é diferente daquilo que nós habitualmente estamos habituados a ver. Pronto. Sim. Acho que esta aprendizagem tem sido muito, muito boa para mim. Aquilo que eu valorizo mais foi este crescimento pessoal. E eu também aprendi que a mudança nem sempre pode ser negativa. Às vezes a mudança pode ser muito positiva, apesar de às vezes nos trazer muitas dificuldades e obstáculos e coisas que às vezes nós achamos que nunca vamos ultrapassar e que vamos sozinhos para um sítio completamente diferente. Isso também pode ser muito positivo e às vezes parece que nós vamos largar uma coisa que era para a vida toda, não é? Nomeadamente se calhar o teu emprego, olha, era um emprego para a vida toda, mas se calhar não era, tu é que estavas focada naquilo e não estavas a ver muito mais, que há muito mais para além disso e que nós podemos aprender e crescer e agarrar outras oportunidades e que isso nem sempre, por muito que nos pareça que possa ser muito difícil e muito negativo e que pode correr tudo mal, há sempre qualquer coisa que nós vamos tirar dessas mudanças e dessas aprendizagens e acho que essa tem sido uma lição muito importante para mim, porque eu achava que tudo tinha que ser daquela forma, tudo muito organizadinho, sem sairmos daquele ritmo e rotinas
diárias e que assim é que estava tudo bem, não podíamos sair dali. E acho que vir para cá mostrou-me que às vezes não tem que ser assim, e que quando deixa de ser assim nós podemos aprender e crescer muito com isso. E eu já gostava muito de conhecer e conversar com outras pessoas, às vezes muito diferentes de mim, mas eu sempre gostei muito de ouvir aquilo que elas têm para me dizer. E acho que era uma das coisas que eu gostava muito na minha profissão, era que eu podia ouvir muito aquilo que as pessoas tinham para me dizer e acabava por aprender muito até com elas. E quando vim para cá eu tive essa confirmação que de facto eu gosto muito de aprender com aquilo que as outras pessoas têm para me ensinar, com a convivência delas, mesmo que às vezes sejam pessoas completamente diferentes de mim, não é? Porque aqui eu encontrei pessoas e ainda encontro pessoas muito diferentes. Sim, mas às vezes é bom termos essa visão diferente, não é? Nomeadamente até a trabalhar, não é? Porque claro. Eu trabalhei com pessoas que têm uma visão do trabalho completamente daquela visão que eu tenho. Do ritmo de trabalho, ou de quantas horas tens de trabalhar, ou a forma como trabalhas, ou a forma como te organizas, baseada em todas as crenças e valores que nós temos e que essas pessoas têm. E eu aprendi muito a adaptar-me a essas pessoas, e essas pessoas adaptaram-se a mim, obviamente, também. Mas acho que essa adaptação tem sido muito importante para o meu crescimento, porque no fundo nós, quando estamos dentro de uma mesma cultura, todos nós, embora com as nossas diferenças, temos padrões mais ou menos semelhantes, não é? E até porque crescemos todos dentro mais ou menos das mesmas regras, valores, crenças, e fazemos tudo mais ou menos da mesma forma, com diferenças obviamente, mas claro. Quando vamos para um sítio onde temos pessoas completamente diferentes, isso também nos faz crescer muito enquanto pessoas, porque nós aprendemos até a ser mais tolerantes com as diferenças dos outros, e acho que isso tem sido muito interessante, muito importante para mim. Gostei muito dessas tuas conclusões. E também é bom ver, porque vocês devem estar bem aí agora, não é? Porque foram os 3 e agora tem mais uma a fazer pois, agora somos 4. Exato, a fazer parte da família. Tem mesmo muito falar contigo, Susana, e de saber um bocadinho mais sobre essa vida aí no Dubai, que tem coisas muito boas, não é? Toda essa parte de compreender os outros e as outras culturas, e olha, gostei mesmo muito. Obrigada, Catarina, também gostei muito, pronto, eu gosto muito de falar por isso. Sim. Aproveito assim para te dar um grande beijinho aqui de Portugal para os Emirados, e muito obrigada por teres aceito falar comigo. Obrigada eu, Catarina, foi um prazer. Beijinhos. Olha, um beijinho grande, Deus. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Susana, e eu aproveito estes minutinhos aqui finais para dizer que depois de termos gravado, passado uns dias, a Susana lembrou-se, como estivemos a falar na parte dos painéis solares e etc., que existe no Dubai um local chamado Sustainable City, e eles de facto aí têm as preocupações ambientais todas, e é muito interessante porque do que eu estive a pesquisar, tem mesmo que ele é assim um conjunto de casas, e também tem uma zona de residencial e de escritórios, mas basicamente tem locais para carregar carros elétricos, muitos locais para bicicletas, têm um sistema de reciclagem de água, tem painéis solares, tem estufas e quintas orgânicas, enfim, tem assim uma série de coisas relacionadas com a sustentabilidade, e eu resolvi deixar aqui sim esta nota final para dizer que afinal no Dubai também tem esse tipo de preocupações, e para aproveitar um bocadinho aquele sol todo e aquele calor todo que por lá existe, não é? Enfim, espero que tenhas gostado deste episódio e falamos no próximo. Até lá, boas aventuras!